Olá, meus queridos do 7º ano, mais uma vez sejam muito bem-vindos aqui à nossa videoaula sobre o PET e hoje nós vamos para a semana 3 de História do PET, o volume 1. Então vamos lá? O tema de vocês é a invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades. Basicamente, nós vamos falar um pouco sobre o quê? Sobre o conceito de antiguidade clássica. Nós vamos recapitular um pouquinho. Então, vamos lá, recapitulando. Alguém da sua família ou escola já deve ter comentado com você algo sobre os Jogos Olímpicos ou Olimpíadas. Acho que aqui todo mundo já ouviu falar sobre os Jogos Olímpicos ou as Olimpíadas, não é mesmo? Que é aquela competição onde vários atletas do mundo todo participam e aí os melhores vão ganhando as medalhas de ouro, prata e bronze, certo? E também você já deve ter ouvido falar aqui dos atuais competidores muito famosos, como o estadunidense aqui, Michael Phelps, e o velocista jamaicano Usain Bolt. Ambos multicampeões e recordistas olímpicos do século XXI. Pois bem, o que nós queremos dizer com isso? Que as Olimpíadas elas foram herdadas aí da época da Grécia Antiga. Hoje, as Olimpíadas são em torno dos atletas que vão lá competir, ganham medalhas, ganham fama, ganham dinheiro também para poder está participando, ganha as medalhas de ouro, prata e bronze, fora que a representatividade dele aí para o mundo ela é espetacular, né? E essas pessoas têm patrocinadores. Na época da Grécia Antiga, se eles estivessem até em guerras, eles paravam para competir nos Jogos Olímpicos. E esses Jogos Olímpicos era simplesmente para o competidor ganhar fama e uma coroa de louros. Eles não recebiam nada disso que tem hoje, mas tinha basicamente o mesmo significado que tem hoje, que é essa competição aí, que lá na Grécia Antiga ocorria entre as cidades e estados da Grécia. E aqui embaixo fala o seguinte, vamos ler aqui o trechinho. As Olimpíadas se originaram na Grécia Antiga e é uma das contribuições gregas, dentre tantas outras que fazem parte do nosso cotidiano, como, por exemplo, a democracia, o teatro e os ensinamentos filosóficos dos grandes pensadores, né? Os grandes filósofos gregos como Sócrates, tá aqui, Sócrates, Platão e Aristóteles, inclusive estudiosos e artistas famosos da história moderna e contemporânea como Shakespeare, Beethoven e Freud. Inspiraram-se na mitologia grega para reproduzir as suas obras. Shakespeare, então, gente, Shakespeare é a 8ª maravilha do mundo é Shakespeare, tá bom? É de Shakespeare que vem aí Romeu e Julieta, Hamlet, entre outros. Além dos gregos, outro povo que deixou um grande legado para a sociedade ocidental são os romanos, como, por exemplo, o direito romano, que perdurou por vários séculos, acompanhando as transformações de Roma e de seu império. Neste longo período, as leis romanas constituíram-se de um dos mais importantes sistemas jurídicos criados pela humanidade, influenciando diversas culturas em tempos diferentes. Outra contribuição importante dos romanos foi a experiência republicana, sistema adotado pelo Brasil em 1889, né? Como vocês se lembram, em 1889 foi proclamada a República no Brasil. Antes, Brasil era império. É importante destacar que outros povos ou civilizações da antiguidade deixaram importantes legados. Por esse motivo, torna-se necessário desconstruir a ideia de que os gregos e romanos foram os únicos a contribuir para a construção da cultura ocidental. Vamos ali para o esquema. Antiguidade clássica. Então, quando a gente fala de antiguidade clássica, a gente está se referindo às antiguidades da Grécia e da Roma antiga. Essa antiguidade clássica, ela traz aqui na filosofia Sócrates, Platão e Aristóteles. Na literatura nós temos a Ilíada e a Odisseia, que conta a Guerra de Troia. Nós temos o teatro, a comédia e o drama, os Jogos Olímpicos,
a democracia e a cidadania. Do lado de cá nós temos República e Senado, que nós herdamos aí de Roma, luta pela reforma agrária, nós temos na arquitetura o Coliseu maravilhoso, nós temos o cristianismo e o direito romano, né, que surgiu aí com a Roma antiga. E temos aqui as sugestões de livros para você ler, que é Grécia e Roma, muito bom. E temos aqui também um filme que está indicado aí, que é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que fala um pouco sobre as mitologias gregas. É maravilhoso, quem não assistiu. Se você já assistiu, fala aqui para mim que já assistiu. Se não, indico para você ver, você vai gostar, é bem bacana. Então vamos para as atividades. Número 1. Basta-nos hoje uma história centrada na civilização europeia? Somos nós europeus? Podemos entender a globalização apenas a partir de uma perspectiva ocidental? Conceitue a expressão antiguidade clássica, considerando a crítica apresentada na citação acima. Então, eu coloquei aqui embaixo. A antiguidade clássica é o período da história cultural entre os séculos 8 a.C. e o século 5 depois de Cristo, compreendendo as civilizações entrelaçadas da Grécia Antiga e da Roma Antiga, conhecidas como o mundo greco-romano. Então, a crítica refere-se ao quê? Sobre a questão da gente usar as temporalidades europeias para definir também a nossa história. Ou seja, coisas que, na visão de muitos autores, coisas que aconteceram lá que não tem nada a ver com a gente aqui na América, que a nossa divisão de tempo deveria ser diferente dessa que adotamos, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Considerando a crítica, o que ele quis dizer aí, então, conceituando a antiguidade clássica? Que nós, americanos, né, nós adotamos essa divisão de tempo europeia. E na visão dele, né, teria que ser outra divisão de tempo. Número 2. Leia os textos abaixo e faça o que se pede. Então, vamos ler os textos. Texto 1. Clássico. Palavra derivada do latim clássicos, que significa de classe mais alta. A palavra clássico passou a ser sinônimo de grego e latim antigos. Em sentido mais estrito, considera-se que a época clássica da literatura grega tenha terminado por volta de 325 a.C. Pode-se dizer que a época clássica da literatura latina terminou com o fim do reinado de Augusto, 14 depois de Cristo. Texto 2. Mas a palavra, com o passar do tempo, foi reinventada. Hoje é comum utilizar a expressão clássico para se referir tanto a um sanduíche como o X-Montanha, a canções da Madonna, além de tratar de questões complexas. Uma obra é e se torna clássica pelo fato de captar e traduzir o espírito de seu tempo. O que hoje é um clássico, amanhã pode ser esquecido. Então, baseado nesses dois textos, nós vamos fazer o quê? A partir da leitura dos textos, responda. O conceito de clássico tem o mesmo sentido para as pessoas do nosso tempo? Justifique a sua resposta. Então, olha, gente, vocês vão colocar aqui essa parte que eu coloquei em negrito. Não. Pode-se dizer, em geral, que o clássico é digno de admiração e imitação. Faz parte de uma categoria que é considerada superior e, portanto, serve como modelo. Algo que represente um período ou um momento. Aí eu coloquei exemplos aqui, que é para você ficar mais claro para você essa questão. Tá? Nós temos aqui, ó, no campo artístico, por exemplo, um criador ou uma obra pode receber a qualificação de clássico por sua alta qualidade ou popularidade. Por exemplo, o álbum branco é o clássico dos Bee Gees. Nós temos também outra representação para clássico aqui, ó, o que respeita às normas e tradições estabelecidas. O que é típico também é descrito como clássico. Por exemplo, gosto de usar roupas clássicas, nada extravagante. E tem também um outro tipo de clássico, que é, por exemplo, um jogo ou um evento esportivo. Esse evento esportivo de grande importância em que se confronta concorrentes de grande rivalidade, como, por exemplo, Boca Juniors e River Plate, Atlético Mineiro e Cruzeiro, entre outros. Deu para você entender o que é o significado de clássico na atualidade?
E a diferença do clássico da antiguidade, antiguidade clássica? A antiguidade clássica refere toda aquela produção que era feita em torno de gregos e romanos. E essa versão hoje de clássico é isso tudo aí que eu acabei de falar para vocês. Número 3. Por meio de uma pesquisa, escolha uma herança cultural deixada pelos gregos ou romanos. Em seguida, identifique as mudanças e permanências, comparando-as nos dias atuais. Para concluir, faça uma ilustração. Então, se você quiser fazer ilustração, você pode fazer baseado aí no que eu coloquei, ou então em outras heranças que você tenha escolhido para colocar aí. Exemplo, eu escolhi a República. República hoje é um regime de governo onde o chefe de Estado e o chefe de governo são escolhidos através de eleições diretas ou indiretas. Mais precisamente, no Brasil, através de eleições diretas. O povo vai às urnas para escolher o seu chefe de Estado, no caso, o presidente, o governador, o prefeito, entre outros, ok? A República, que surgiu na Grécia Antiga, era uma forma de governo para administrar a polis grega. Polis é o quê? Eram as cidades gregas. Todas essas cidades gregas, elas tinham autonomia e poder. Era autossuficiente e tinham leis e organizações sociais próprias. Então, era diferente dos dias atuais. As nossas cidades, geralmente, têm leis iguais, baseadas na Constituição Federal, que no caso, uma lei que rege o país inteiro, e as demais leis, apesar dos estados terem uma certa autonomia, a maioria das leis, elas vêm em conjunto com a lei que rege o país inteiro. Então, naquela época, não, eles tinham leis e organizações próprias em cada cidade. Então, se foi útil para você, curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seu colega, para você me ajudar também. Te vejo no próximo vídeo da próxima semana.